Vamos começar aqui respondendo algumas questões de informática das provas dos Correios. Essa aqui diz o seguinte: qual software abaixo que são sistemas operacionais? A BIOS. Letra A. BIOS não é sistema operacional. BIOS é um software. Software é a parte lógica do computador, são os programas, né? A BIOS é um software, porém não é sistema operacional. É um software acoplado à placa-mãe. É um software básico. Aqui eu tenho o Microsoft Windows 2000, que é sistema operacional. Como a BIOS não é, a gente já descarta a letra A. A letra B, Microsoft Windows 98 e Microsoft Clipper. Isso aqui não é sistema operacional. Letra C, Microsoft Windows 2000 é um sistema operacional. Microsoft Windows NT. NT de New Tecnologia, né? Nova tecnologia. Isso aqui também é um sistema operacional lançado pela Microsoft. Logo, a letra C é verdadeira. Aqui diz BIOS, Microsoft Windows 98. Microsoft Windows 98 é um sistema operacional, mas a BIOS não é. BIOS também não é, então a gente já descarta. Nem o BIOS, nem o MS Clipper são sistemas operacionais. Então, 41 é a letra C. Se a gente for aqui olhar o gabarito, 41, letra C. Questão 42. Normalmente, as extensões ou sufixos doc, txt, exe e com estão associados respectivamente a arquivos do tipo doc são arquivos do tipo texto, os arquivos digitados pelo digitador de texto do Windows, o editor de texto do Windows, ele vem com a extensão .doc, são documentos de texto, então eu posso ter o A, o B, o C ou E. Logo a letra D já fica descartável porque doc não é um executável. TXT também é um texto. TXT em geral é quando a gente se usa aquele bloquinho de nota. A extensão dele é TXT. Para quem está por fora o que é extensão, eu vou mostrar aqui, eu vou abrir aqui uma pasta, a minha pasta aqui do meu computador. Veja que eu tenho pastas e aqui eu tenho documentos. Esses documentos eles têm extensões. Por exemplo, aqui, como esse é um documento PDF, a extensão dele é .pdf. Esse daqui é .log, extensões são isso. Aqui, ó, .ogv, porque é um vídeo. Documento de texto. No Windows, como eu estou usando aqui o Linux, a minha extensão é ODT, mas no Windows é .doc. Eu tenho aqui alguns documentos do Windows. Veja que aqui ele é .doc, ó. Isso aqui é um documento de texto normal do Windows. Isso são as extensões. TXT é quando se faz em bloco de nota, em geral ele vem com a extensão TXT. Executável é o EXE. Em geral são os programas executáveis para executar no computador, para instalar, né? E com. Então eu tenho texto, texto, executável, executável. Aqui é texto, aqui é texto, aqui é executável. E com também é outro executável. Com é um executável do DOS, que era uma telinha preta, muito utilizada antigamente. Hoje é bem menos utilizado. Com também é um executável. Então a letra C. A gente fica com a letra C aqui, o 42. A gente foi aqui no gabarito 42, letra C. A questão 43. No Microsoft Word 2000, a tecla Ctrl mais Enter serve para. Para a gente verificar isso aqui, é só a gente abrir o Word e digitar Ctrl mais Enter. Eu estou aqui no Linux.
aqui o Linux não é o Word, é o OpenOffice. Porém, essa tecla tem a mesma função aqui. O Linux ele é muito parecido com o Word. Se eu digitar qualquer coisa aqui e eu apertar Ctrl e der um Enter, veja aqui o que aconteceu. Ele foi para outra página. Eu estava aqui, ele veio para cá, para outra página. Isso se chama quebra de página. Então, isso acontece, apesar de eu estar no OpenOffice, mas essa função é a mesma também no Word 2000. Ele faz a mesma coisa, ele dá uma quebra de página. Então, edita uma figura, não. Exclui o item, não. Para excluir, é delete, ou del. Inserir quebra de página, essa é a resposta correta. Inserir quebra de seção, não. Uma nova linha, não. Nova linha é só apertar Enter e a gente vai para a próxima linha. Então, letra C aqui, 43, se a gente for olhar no gabarito, 43, letra C. Vamos agora para a questão 44. Considerando que você está editando um texto no Microsoft Word 2000, versão português, assinale a opção que indica o resultado correto para o comando mencionado. Ctrl mais T faz a transferência do texto para um arquivo a ser especificado. Isso aqui é falso. Ctrl mais T vai selecionar tudo, todo o texto. Deixa eu fazer aqui para vocês terem uma ideia. Se eu digito aqui um monte de coisa, e se eu apertar Ctrl T, ele seleciona tudo. Isso no Word. Alt mais A exibe o menu de ajuda. Alt mais A vai exibir o menu de ajuda, vamos ver aqui. Se a gente for olhar aqui uma imagem do Word 2000, veja que Alt, quando eu digito Alt e alguma letra, o A, veja que está sublinhado aqui, ó. O A está sublinhado, ele vai abrir o menu Arquivo. Se eu digitar Alt mais E, vai exibir essa aba aqui, o Editar. Depois o Exibir, Inserir, Alt mais O, veja que está sublinhado. Formatar, Alt mais A, Tabela, ferramenta é Alt mais T, ajuda é Alt mais J, janela e ajuda é Alt mais U. Veja que está sublinhado aqui, é o que ele vai exibir. Logo, essa daqui é falsa, não vai exibir ajuda. Para exibir o menu ajuda, tá aqui, ó, é Alt mais U, a letra U que está sublinhada. Alt mais E abre o menu de exibir. Se a gente for olhar aqui o menu de exibir, aqui editar eu tenho editar o E e o exibir o E. Todo jeito que a letra E, essa aqui está errada, essa imagem aqui está errada. Exibir parece que é o X, Alt mais X. Não, X é recortar. A gente olhando aqui no editor, veja que exibir é Alt e X, Alt mais X. Então também é falsa, nada de Alt mais E. Ctrl Z desfaz a última digitação. Ctrl Z realmente ele desfaz a última digitação. Se a gente vir aqui, ó, eu digitei por último a letra O. Se eu apertar Ctrl e Z, ele vai digitar essa última palavra que eu digitei, que eu acabei de digitar. Então, essa é verdadeiro. Ctrl Z desfaz a última digitação, letra D é verdadeira. Ctrl mais I abre a janela imprimir. Imprimir é Ctrl e P. Ele vai abrir essa janela aqui de imprimir. Então a resposta certa, letra D, 44. A gente vem aqui no gabarito, letra D. Vamos agora para a questão 45. Em relação ao Microsoft Excel, é correto afirmar que
não pode haver relação entre o valor de uma célula e os valores de outras células. Relação é um certo tipo de comunicação que as células vão fazer. Deixa eu abrir aqui o Excel para a gente ver isso direitinho. Cada quadradinho desse aqui é uma célula. Ele está perguntando se não pode ter uma relação entre essa célula e essa. Isso é falso, porque pode sim ter uma relação entre essa e essa. Por exemplo, nessa célula aqui eu posso botar 2. Nessa outra célula B eu posso botar 3. E aqui na célula C eu posso botar igual a 1A A1 mais B1. A1 é essa célula, B1 é essa. Essa célula C que eu estou nela, ela vai ser igual a isso. Ela vai ser igual à soma das outras duas. Veja aqui que eu tenho aqui, ó. Veja que essa célula aqui a célula C, ela é igual a A1 mais B1. A relação que houve entre essas duas aqui, a relação de soma, vai dar o resultado aqui na célula C. Então esse primeiro aqui, a letra A é falso. Letra B. Uma ou mais colunas ocultadas são transferidas para um arquivo auxiliar, devendo este ser acessado para sua reexibição. Isso aqui também é falso. Isso aqui não existe. Uma ou mais colunas ocultadas. Se eu vim aqui no Excel, ocultar uma coluna dessa, ocultar, são transferidas para um arquivo auxiliar. Isso não existe. As linhas podem ser ordenadas segundo os valores das células de uma coluna escolhida. Isso aqui é verdade. As linhas podem ser ordenadas segundo os valores das células. Pode sim. Eu posso ordenar essas linhas aqui de acordo com os valores da célula. Veja que aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6. Está em ordem crescente. Aqui também, né? Se eu puxar aqui, ele coloca 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Está ocultando aqui a célula C. Veja que ele ordena também. Isso aqui é verdadeiro. Ele pode ser ordenado sim. Eu posso digitar isso aqui tudo doido e pedir para ele ordenar. Eu tenho aqui esse comando de ordenar. Tá aqui, ó. Aqui é um comando, ó. Aqui ele serve para ordenar de A a Z e de Z a A. Como você pode ver aqui, existe esse comando sim de ordenar as linhas e as colunas. Então isso aqui é verdadeiro. Os comandos dividir e congelar painéis têm a mesma função. Claro que não. Dividir é uma coisa e congelar é outra coisa. Eu não posso ter a mesma função para dois comandos diferentes. Como é que eu vou apertar uma função e ele vai fazer dois comandos diferentes? Não existe isso aqui. Não no mesmo programa em execução aqui. Todas as colunas de uma mesma planilha devem ter a mesma largura. Todas as colunas dessa planilha têm que ter a mesma. Isso aqui é uma coluna, aqui é a coluna B, a coluna D, a coluna E. Elas têm que ter a mesma largura? Claro que não. Eu coloco a largura que eu quiser aqui na coluna. Eu posso organizar com a largura que eu bem quiser. Até aquele limite que o computador me dá. Veja que aqui a coluna C está bem estreitinha. Logo, também é falsa a letra E. Então, a verdadeira é a letra C. A gente vem aqui, é 45 no gabarito, 45, letra C.
46. No Microsoft Excel 2000, a referência é... Se a gente for aqui para o Excel, uma referência é o que uma célula pode fazer em relação a outra. Por exemplo, aqui eu tenho a célula A, célula A1, célula B1. Aqui eu tenho C1 e aqui eu tenho D1. Eu vou pegar essa célula aqui, é a célula D4. Eu vou dizer que ela é igual a B a A1 mais 3. Veja que deu 5. Porque A1 vale 2. 2 mais 3 é claro que vai dar 5. Ela está fazendo a referência à célula A1. Referência é isso, você referenciar uma outra célula. Então, se a gente voltar aqui, referência é a versão do aplicativo, falso, não tem nada a ver com a versão do aplicativo. A data de criação da planilha também não tem nada a ver. A identificação de uma célula ou intervalo de células em uma planilha, verdadeiro, é a identificação de uma célula ou intervalo de célula. Eu aqui usei uma célula só, A1, para referenciar. Eu poderia usar um intervalo de células também. A barra que exibe informações sobre um comando selecionado, falso, e uma coluna da planilha também é falso. Então 46 é a letra C. A gente for aqui olhar no gabarito, 46, letra C. 47. No Microsoft Windows 2000, a eliminação de um atalho na área de trabalho implica a... Eu tenho a área de trabalho normal do computador. Se eu eliminar um atalho na área de trabalho, por exemplo, aqui, deixa eu mostrar aqui, eu tenho alguns atalhos. Eu tenho alguns atalhos, isso aqui são tudo atalhos na área de trabalho, ó. A minha área de trabalho do computador. Se eu cancelar um atalho desse, bom, atalhos, uns são atalhos, outros são documentos. Aqui é documento, documento, documento. Aqui é uma pasta. Deixa eu colocar aqui. Um atalho está aqui, ó, um atalho para eu navegar para o MSN, para eu ir para o Mozilla. Se eu colocar mais um atalho aqui, eu coloquei aqui esse atalho, ele aqui, ó. Esse aqui é o editor de imagem, o GIMP. Se eu eliminar esse atalho, eu vou deletar ele, ó. Vou aqui, botão direito, eu vou excluir. Mover para... Cadê? Mover para a lixeira. Excluir esse atalho. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com aquele programa? Vamos ver as alternativas aqui. A eliminação do software correspondente. Quando eu eliminei aquele atalho, eu eliminei o software também. O software eu não eliminei, ele continua aqui. Deixa eu olhar aqui, ó. Tá aqui o software, editor de imagem GIMP. Continua aqui. Não elimina ele não, isso é falso. Desconfiguração da barra de tarefa. A barra de tarefa também não vai desconfigurar nada. Alteração do menu inicial. O menu iniciar, aqui no caso eu estou no Linux, não vai alterar nada também no menu inicial, também é falso. Ativação da proteção de tela. Proteção de tela é isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui é a minha proteção de tela. Não ativa ela também não, claro que não. Isso é falso também. Alteração da aparência da área de trabalho. Vai alterar sim a aparência de trabalho porque vai ter um ícone a menos. Ele vai sumir. Então a letra E. 47, letra E. Vamos ver aqui a 48. Para verificar se um arquivo possui o atributo somente leitura, é necessário. Tem arquivos que você pode editar, outros só são para ler. Por exemplo, aqui o PDF, ele é apenas leitura, esse arquivo. Eu não posso modificar ele aqui. Aqui, se eu pegar aqui o Excel, eu também posso criar um arquivo aqui somente como leitura, para que ninguém consiga alterar ele.
Se eu mandar salvar esse arquivo aqui, essas planilhas, esses valores e enviar para alguém, depois a pessoa vai abrir o arquivo e vai poder mudar. De 5 aqui a pessoa pode colocar outro valor, pode colocar, por exemplo, 7. Mas também, se eu quiser, eu coloco somente leitura. Eu salvo ele somente como leitura. Como é que eu faço isso? Para verificar se um arquivo possui o atributo somente leitura, é necessário exibir ícones grandes, exibir ícones pequenos, exibir lista, exibir detalhes, exibir propriedade do arquivo. Claro que você tem que ir lá em propriedade do arquivo. É a resposta certa. Exibir ícone grande ou ícone pequeno, isso aqui é configuração de tamanho de ícone, para quem enxerga bem, para quem não enxerga muito bem com ícone pequeno, coloca grande, não tem nada a ver. Exibir lista também tem nada a ver. Exibir lista é exibir a lista de todos os arquivos. Não tem. Exibir detalhes. Detalhes também ele não vai dizer se é somente leitura ou não. Deixa eu abrir aqui uma pasta com vários arquivos. Vou botar aqui em lista. Aqui, exibir lista, está aqui a lista de todos os arquivos. Exibir propriedade do arquivo. O mais conveniente é esse aqui. Veja que eu botei aqui exibir lista. Ele diz que o arquivo é somente de texto, documento somente texto. Ele não diz se é leitura ou não. Se eu vir com o botão direito, propriedades, ele vai dizer aqui o tipo do arquivo. Deixa eu vir aqui deixa eu abrir aqui um arquivo .doc. Pronto, eu tenho aqui documento do Word, botão direito, propriedades. E aqui em propriedades, né, eu venho aqui em permissões e ele vai dizer, ó, leitura e escrita. Esse arquivo é a leitura e escrita. Se eu quiser botar apenas para leitura, para a pessoa ler, mas não escrever nada, é só eu mudar aqui. É claro que ele vai ser a letra E, pois aqui a verdadeira 48 letra E. 48 letra E. Ele diz aqui, utilizando esta planilha do Excel 2000 como modelo, responda as questões 49 e 50. Veja que eu tenho essa planilha aqui, ó, candidato A. Aqui são as colunas, coluna A, B, C, D, E e F, e aqui são as linhas. Linha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho candidato, fulano, beltrano, ciclano, nota 2, nota 3 de cada um, a média de cada um e o status, aprovado, aprovado e reprovado. Observando o aluno fulano, esse aqui, vamos ver aqui, na planilha acima, e supondo que a média mínima para aprovação é 7, qual das fórmulas abaixo foi utilizada para obter automaticamente o status do aluno na coluna F? Para que ele seja aprovado no Excel, que fórmula aqui foi usada? Se, para ele ser aprovado, eu vou ter que calcular a soma dessas três notas aqui, ó. A nota da coluna B, 3, a nota da coluna C, da célula, no caso dessa célula C3 e D3. E eu vou exibir a média aqui. Veja que ele já calcula a média pela letra E, pela célula da coluna E. Isso quer dizer o seguinte: se essa aqui é E3 no caso, ele está falando do aluno fulano. Se E3 for maior ou igual a 7, então ele está aprovado. Então aqui, ó, se E3 ou E3 for maior ou igual, aqui ele botou E3 maior ou igual a 7, ele coloca aqui aprovado. Esse ponto e vírgula, caso contrário, reprovado. Veja que para eu saber disso, eu vou calcular. A gente tem que olhar a nomenclatura. Essa fórmula aqui está dizendo o seguinte: se a letra correta aqui é a letra C, que diz se E3 maior ou igual a 7, o valor que está na célula E3
E3 é essa aqui, célula E, e o 3 é essa aqui. Se esse valor for maior ou igual a 7, ele vai exibir a palavra aprovado. Caso contrário, se isso aqui não for verdade, se o valor não for maior ou igual a 7, ele vai exibir essa outra aqui, ó, reprovado. Veja que eu separo por ponto e vírgula e o valor, a palavra que eu quero exibir fica entre aspas duplas. Veja aqui que fica entre aspas dupla. Essa é a nomenclatura correta. Então, a letra C. Esse aqui está errado porque eu coloquei colchete, não se usa colchete aqui, e sim aspas dupla. Esse aqui está errado porque se é 2, não é 2. E2 é essa daqui, ó, o 2, ó. Eu não quero E2, eu quero saber o E3, se o valor que está em E3, não em E2, na célula E2. Então E2 aqui também está errado, porque E2, se E2 maior ou igual a 7, eu não quero saber o valor que está em E2, eu quero saber o valor de E3 para o candidato fulano. Então a letra C, 49C, é a correta. Aqui a gente foi no gabarito, 49, letra C. A questão 50 diz assim: para representar o intervalo de célula existente entre a nota 1 e a nota 3 do candidato Beltrano, usamos a seguinte notação. A nota 1 e a nota 3. Vamos aqui voltar para a tabela. A tabela do candidato Beltrano, ele quer saber da nota 1 até a nota 3. Eu quero exibir esse intervalo aqui, ó. Isso aqui tudo de uma vez só. Essas três notas. Usamos B4 a D4, B4 2 pontos D4. A notação correta para intervalo é 2 pontos. Nada de hífen, isso aqui é o símbolo de menos, né? Subtração. E nada de intervalo. O intervalo é 2 pontos e nada de ponto e vírgula. Isso aqui também não é, isso aqui também está errado. Isso aqui também está errado, reticência. A notação certa é essa daqui, 2 pontos. Ele vai da célula B4 até D4. A gente for olhando o gabarito, 50, letra B. 50, letra B.